Bom, então nesse vídeo quero falar aqui com vocês sobre um meio-campista que pode sim ser contratado pelo Vitória e algumas atualizações importantes do Daniel Júnior. Será que ele vai ser essa função? E caso ele não seja contratado, mesmo tendo o Luan, né, que pode atuar nessa função de meia, será que o Vitória vai buscar outros jogadores? Que, na minha opinião, tem dois nomes aqui que eu acho que são interessantes, né? É óbvio que não são negociações fáceis, mas eu acho que tem características parecidas na qual o Daniel Júnior joga, né, e que o Vitória busca. Vou trazer aqui nesse vídeo, e a renovação também com um jogador que atua aí no meio de campo, né, com uma notícia interessante. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui, ó, para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contei com a ajuda de vocês, torcedores do Vitória, para chegarmos a essa marca aqui no YouTube de 54 mil inscritos. Falta um pouco menos aí de 450 inscritos no canal. Certamente, se você puder deixar seu like, se inscrever, nos ajuda bastante, né, a chegar a essa meta ainda no final aqui, ó, desse mês de janeiro. Bom, quem finalmente assinou, né, mas não é quem a torcida estava querendo, mas já assinou essa renovação com Vitória, é o Gabriel Santiago, 23 anos de idade, meia barra ponta direita, que estava por último na Ponte Preta e vai seguir por lá até o final de 2024. Valeu demais aí o portal central do Vitória, trouxe a informação que seu vínculo deve ser renovado até o final de 2026, 3 anos de contrato então para o jogador, que vai seguir emprestado à Ponte Preta no decorrer do Campeonato Paulista, né, agora na primeira divisão, e da Série B. Acho que é um atleta que tem potencial, né, vai que se destaca no Campeonato Paulista. Tem vários exemplos de jogadores que, jovens, né, como ele, se destacam no Paulistão e é vendido por 10, 6, 15 milhões de reais, enfim, vai depender bastante, mas eu acho sim uma boa alternativa. Ele que joga aí nessa função de meia e ponta direita pelo Vitória, apesar de ter feito a sua categoria de base, ele somou aí um pouco menos de 30 jogos vestindo a camisa do Leão. Nesse período marcou um gol e uma assistência. Nesse ano passado, né, em 2023, foi bem pelo Náutico, principalmente na disputa da Série C. Apesar de não ter conseguido o acesso, o Náutico, o Gabriel Santiago foi bem. 26 jogos e 5 gols. Chegou para a Ponte Preta na reta final da Série B, só jogou 2 jogos, mas a Ponte Preta, pelo visto, gostou, né, do jogador e assinou esse empréstimo então até o final de 2024. Desejar sorte então do Gabriel Santiago nessa passagem dele então agora pela Ponte Preta, né, que deve ter um pouco mais de sequência em 2024. Bom, quero trazer aqui um pouco mais de detalhes então em relação ao Daniel Júnior. A informação que temos aqui, ó, do Guilherme Pio e do Emerson Pansieri lá da Rádio Itatiaia, valeu também ao Central do Vitória, é de que o Meia se reuniu com a diretoria do Cruzeiro para resolver, né, esse impasse. Por exemplo, só para você ter uma ideia, o clube mineiro deseja manter o acordo com o Curitiba, porém o atleta quer jogar no Vitória. Então ficou esse impasse bem difícil até esse momento, porque assim, o Cruzeiro já tinha chegado a esse acordo com o Curitiba, já tinha até trocado, né, alguns documentos, óbvio que ainda não tinha sido assinado, porque senão o jogador não poderia fazer essa troca, né, porque poderia até render uma punição ao Cruzeiro e ao Daniel Júnior, mas pelo que parece não é isso nesse momento. Porém, ainda se conversa dessa possibilidade. Essa notícia surgiu aí nessa última terça-feira, tá? Então, até agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, quarta-feira, às 11h42, se arrasta por esse caso, né? Fica ainda em relação a essa demora, em relação à definição do futuro do Daniel Júnior. Então, tem chance do Daniel Júnior acabar não chegando? Tem, porque vai depender muito ainda de como que vai chegar esse acordo entre Curitiba e Cruzeiro, que o Cruzeiro nessa última terça informou ao Curitiba que o acordo segue de pé. Mas o Daniel Júnior tem falado que quer jogar no Vitória na primeira divisão. Eu acho, enfim, que essa negociação poderia ter sido conduzida mais rápida, né? Até mesmo tivemos a informação de que o Vitória demorou mais de 32 dias buscando outras opções antes de apresentar, né, essa oferta oficial ao Daniel Júnior, e mesmo assim ele segue animado e disposto, né, principalmente porque o Vitória está na Série A e o Curitiba está na Série B. Enfim, o Daniel Júnior, que nessa última temporada, em 2023, definitivamente não conseguiu jogar, 10 jogos pelo Cruzeiro e um gol marcado no Campeonato Mineiro, além de uma assistência, e na Rússia apenas 7 jogos. Em 2022 pelo Cruzeiro, 38 jogos, 4 gols e 4 assistências, ajudou o time a conseguir o acesso da Série B para a Série A. Eu acho um jogador com muito potencial. O que pode acabar então sendo relevante é que o Vitória, a notícia que temos é que tem interesse em comprar o atleta em definitivo. Já no Curitiba seria um empréstimo. Então, dependendo assim da compensação financeira, pode acabar também valendo mais a pena para o Cruzeiro ter essa venda, né, do Daniel Júnior. Enfim, e pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O que você acha dessa negociação? Compensa insistir? Não compensa? E agora eu quero trazer aqui duas opções de meia.
um mais experiente e outro mais jovem, né, com um perfil parecido com o Daniel Júnior, que um desses casos poderia chegar de graça e outro uma compensação financeira. Bom, então vamos lá, o primeiro aqui com vocês é um meia mais experiente, que é o Guilherme Marques, que jogou a última Série A pelo Goiás, meia de 32 anos de idade, que ainda não definiu se vai renovar ou não para essa próxima temporada, né, de 2024. O certo é que ele jogou muito bem, somando aí jogos da Série A do Brasileirão e da Copa Sul-Americana. O Guilherme teve um bom retorno nessa sua volta, né, ao futebol brasileiro, mais de 12 anos que ele estava fora. Pelo Goiás, então, 35 jogos, 7 gols marcados e 6 assistências, né? Acabei dando uma travada aqui. Isso foram, então, em números jogando a Série A e a Copa Sul-Americana, e tem um pouco de jogos na Copa Verde. Mas, assim, dá pra ver que chama atenção também no Guilherme Marques, essas 13 participações em gols, é que ele é um atleta que contribui muito, principalmente nas bolas paradas. Por exemplo, cobrança de escanteios foram as que mais vieram gols, né, para a equipe, e também em relação a faltas e assistências, né, que ele deu, foi muito mais nessa bola parada, e de pênalti também, e faltas, que foram os gols que ele marcou. Óbvio que teve alguns com bola rolando também, mas essa bola parada do Guilherme Marques é realmente, diria então, que seu melhor atributo, né. Ele que já jogou também vários anos lá no futebol polonês, eu lembro dele lá no Legia Varsóvia, que jogava direto a Champions League, até jogou um jogo contra o Real Madrid. O melhor ano dele foi na temporada 2015-16, com 55 jogos, 9 gols e 5 assistências. Depois até mesmo passou no futebol italiano, um curto período em 2017-2018, 18 jogos, 12 jogos, 2 gols e 2 assistências, um desempenho razoável, e foi para a Turquia. Ficou aí mais do que 4 anos na Turquia, em alguns clubes relevantes por lá, como por exemplo o Trabzonspor, e estava por último no Guangzhou City, lá da China. Entre 2021 e 2022, ele não tinha jogado muito, foram apenas 32 jogos, mas ainda assim marcou 11 gols e 7 assistências, e a forma física dele realmente é bem interessante. Pode jogar como meia e ponta direita, pode fazer esses dois papéis. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, você acha que pode ser ou não uma alternativa, deixa a sua opinião aqui embaixo. Bom, e para terminar aqui com vocês, quero falar então sobre outra opção que na minha opinião tem características parecidas com a do Daniel Júnior, tá? É claro que não é um jogador viável, porque é um dos melhores jogadores lá do Defensor do futebol uruguaio, mas chama muito a minha atenção, até porque o Vitória está com uma disposição a pagar uma compensação financeira, quem sabe não poderia sair negócio, que é o Anderson Duarte, ponta esquerda e meio ofensivo, de 19 anos de idade, que apesar do nome muito brasileiro, né, ele é uruguaio. Na primeira temporada dele como profissional, aos 18 anos de idade, em 2022 pelo Defensor, 18 jogos e 1 gol, e em 2023 somou 26 partidas e 8 gols marcados. Então assim, ele tem um valor de mercado, pelo que eu vi aqui do site Transfer Market, próximo de 10 milhões de reais. Pelo menos a informação que tivemos é que o Vitória até tinha apresentado uma oferta ao Marcelo Moreno por quase 5, 6 milhões. E assim, eu acho que dependendo da proposta, poderia, né, sair negócio, ainda mais se o Defensor mantiver um percentual do jogador, que obviamente, né, jogando numa Série A, traria muita visibilidade para o atleta que tem apenas 19 anos de idade. Ele jogou também nesse ano de 2023 duas competições pela seleção uruguaia no time sub-20. Primeiro sul-americano em fevereiro do ano passado, não foi muito bem, só 2 jogos, e na Copa do Mundo, o Mundial sub-20, né, ele foi bem sim, 7 jogos e 3 gols marcados. Foi o 4º artilheiro da competição, no qual o Uruguai foi campeão do mundo. Então ele se destacou muito e se valorizou nesse Mundial Sub-20. É óbvio, né? Pode ter sim outros times interessados e acabar sendo vendido por um valor muito mais alto? Sim, mas pelo que mostra aqui no Transfer Market, seria um valor próximo a isso. É claro que teria toda essa adaptação, não tem nem comparação, por exemplo, com o Marcelino Moreno, que já estava bem ambientado, mas é um atleta que pode virar um baita jogador e ser vendido por realmente uma compensação financeira bem relevante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo então nos comentários, o que você tem a dizer sobre esse atleta e qual preferiria, né? O Guilherme Marques, um atleta mais experiente, mais relevante, né? Ou, por exemplo, em relação ao Anderson Duarte, que tem um potencial maior. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa meta de 54 mil inscritos. Conto com a ajuda de vocês. Outras sugestões de conteúdos estão aparecendo aqui na tela e nos vemos então em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!